Livraria Leonardo da Vinci, no centro do Rio de Janeiro, foi palco do lançamento do livro Economia da Cultura, de Luzia Angeletti e Manuel Marcondes Neto. A produção artística e cultural brasileira é reconhecida universalmente, mas no orçamento do Brasil e na presença governamental do Ministério, ainda nós somos muito pouco aquinhoados, não é? Então, falar de economia da cultura, escrever sobre isso, pesquisar sobre isso, tem a intenção de trazer mais movimento e mais fundos para essa atividade. Esse livro, ele desperta uma questão que antes não era pensada. Como eu vou conciliar cultura e economia? Na verdade, a cultura é uma atividade econômica como outra qualquer. E essa atividade econômica, eu tenho os agentes, né, de vários segmentos trabalhando. Então, tem agentes da música, do teatro, da literatura. E para produzir, por exemplo, um livro, eu tenho várias questões envolvidas, não só o trabalho do autor, né? Eu tenho o trabalho da editora, eu tenho uma cadeia produtiva. Então, delinear essa cadeia produtiva é uma questão muito importante. Definir os agentes da cultura também é muito importante, e isso não existia. O livro apresenta um percurso histórico de 90 anos de gestão da cultura no Brasil. Como eu digo no próprio prefácio, ele é, antes de mais nada, um inventário necessário, uma coleção de informações históricas e uma coleção de informações econômicas e contábeis que contribuem muito para uma referência de estudos mais profundos na área. Ali tem uma maneira de olhar a história do Brasil também, olhando a evolução da própria legislação. Quer dizer, no meu interesse particular, que é a gestão desses assuntos, especialmente a gestão do marketing desses assuntos, é muito importante você ter um embasamento de que foram as políticas públicas de cultura ao longo desses anos que foram cobertos pela obra. Eu acho que esse é um tema que está sendo cada vez mais discutido, economia da cultura, e não é para ninguém ficar assim espantado, porque ninguém precisa aprender e saber economês. Quer dizer, eu acho que todos os setores da cultura, livraria, museus, música, cinema, teatro, trabalham muito com esse tipo de assunto. Segundo a autora, a cultura precisa ser vista a partir de um ângulo empresarial. Na minha opinião, a gente começar a ver a cultura como uma atividade econômica que exige investimentos, exige uma boa administração, ou seja, ver a cultura empresarialmente, para que a iniciativa privada, independentemente do que o governo faça ou não, ela encontre o seu caminho, como todas as atividades econômicas encontram, né? Então, a cultura também tem que encontrar esse caminho da independência, né? Por que não? Marcondes destaca que a cultura precisa de recursos humanos, de gestores profissionais. Enquanto esse campo for informal, nós não vamos poder ter políticas consistentes. Então, antes da economia da cultura, vem a contabilidade da cultura, né? E é muito importante que a formação da Luzia é em ciências contábeis, né? Isso que é a riqueza da provocação dela. E a minha é a de comunicação e marketing. Então, nós fizemos um livro que quer ser uma contribuição para a construção de um campo que, se você for às escolas de economia, você não vai encontrar uma cadeira voltada para isso. Você vai encontrar uma cadeira voltada para aço, você vai encontrar uma cadeira voltada para petróleo, mas você não vai encontrar uma cadeira voltada para cultura. Olha, eu acho fundamental dar visibilidade a esse tipo de interlocução, né? Administração e cultura. E eu acho que hoje, felizmente, através dessas iniciativas, a gente vê o quanto que essas áreas podem se auxiliar e o quanto que a gente pode, né, incrementar não só projetos, mas a perspectiva de políticas públicas em cultura através de um reforço
né, de cunho de ciência administrativa, de planejamento, de organização, de controle. Terminado o evento, qual a sua impressão? Como foi o lançamento? Bom, acho que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, que era debater aí por uma hora as questões do momento presente na nossa produção cultural brasileira, né? Tanto do ponto de vista do negócio, quanto do ponto de vista da formação de pessoas. Então, a ideia de debater economia da cultura, as perguntas foram feitas, as pessoas que aqui estiveram, acho que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo. O tema é particularmente relevante, economia da cultura. O professor Marcondes já esteve aqui em outra oportunidade para discutir a questão do marketing cultural e foi um debate muito rico. É uma questão crucial no Brasil hoje, a questão da economia criativa, do capital intelectual e da cadeia produtiva da cultura. São temas candentes para quem mexe com livro, quem mexe com cultura, quem se preocupa em trabalhar seriamente nessa questão. Queria agradecer a Milena, a Livraria Leonardo da Vinci, foi um apoio fantástico e uma ocasião muito agradável de debater, de apresentar a nossa proposta. Fica o meu agradecimento.